Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje a aula vai ser sobre o uso de bandagens esportivas, tá? Nós geralmente ministramos esse conteúdo no laboratório, dando pequenas explicações teóricas antes de iniciar os procedimentos e logo em seguida fazendo a demonstração da aplicação das bandagens para cada situação clínica. E aí os alunos se dividem em grupos e realizam a prática dos procedimentos. Previamente, eu sempre solicito que pequenos grupos comprem os rolos de bandagens para as práticas para poder utilizar naquele subgrupo, tá? E levar o material que nós vamos comentar aqui também. Devido à pandemia, essa aula será ministrada remotamente e alguns vídeos com as demonstrações dos procedimentos práticos serão disponibilizados para vocês aqui. Então, cada aluno deve adquirir o material para realizar a sua prática e, de repente, pedir para um irmão, para um parente, para um amigo, para um familiar, alguém que mora aí com você, servir de cobaia para a sua prática, tá? Os riscos são mínimos, vocês vão ver que o risco de realizar o procedimento e dar algum erro possivelmente passa por questões mais de alergia e nós também vamos disponibilizar um vídeo falando como resolver um problema desse tipo, caso aconteça, e mais principalmente como prevenir para não deixar ele acontecer, tá? Enfim, as bandagens elas são utilizadas em vários segmentos, tá? Na dermatofuncional se utiliza bandagens, na ortopedia, na traumatologia também se utiliza, mas o foco dessa aula aqui é explicar o uso das bandagens esportivas, ou seja, o uso em atletas. Então, pode ser que alguma aplicação mais famosa que vocês conheçam não apareçam aqui, porque o uso dela não é prioritariamente para o público-alvo da fisioterapia esportiva, tá certo? Bom, todo mundo conhece o material, o recurso, né? A bandagem esportiva. Vocês estão vendo aqui circulado o tornozelo. Essa é uma aplicação de botinha rígida para o tornozelo, para evitar entorses de tornozelo, é uma das mais utilizadas. Vocês estão vendo outra aplicação das bandagens rígidas, aqui no caso, para uma bandagem de punho e polegar principalmente, e bandagens de falange, de interfalangiantes. São aplicações muito frequentes também, principalmente no esporte como vôlei, como basquete, handebol um pouco menos. Mas, sem dúvida nenhuma, a grande popularização deste recurso aconteceu nas Olimpíadas e veio numa crescente. A Olimpíada de Pequim foi aquela estreia, a Olimpíada de 2012 em Londres foi a ascensão, a massificação do uso e o marketing, a mídia em cima daquilo. E aí de lá para cá a explosão do uso foi vertiginosa. E apesar de há muito tempo isso já ser utilizado como recurso, sem sombra de dúvidas, o Kenzo Kazi, que é um quiroprata japonês, foi uma das pessoas que conseguiu dar grande visibilidade para o uso desse recurso, porque ele desenvolveu um material próprio chamado Kinesiotaping, que ele registrou como uma marca própria, e teve uma sacada de marketing fantástica que foi distribuir quilômetros e quilômetros de rolo de fitas adesivas para as equipes de fisioterapia das Olimpíadas de Pequim em 2008 e depois em 2012 em Londres. Então ele chegava lá para uma equipe, doava gratuitamente o material, ensinava como usar e os fisioterapeutas começaram a usar isso aparecia na televisão, na mídia e foi ganhando fama. Então é um dos maiores cases de marketing que se tem conhecimento de recursos na fisioterapia.
E hoje ele, enfim, utiliza a aplicação desses recursos em várias e várias áreas, inclusive no que ele chama de fisioterapia veterinária, que inclusive é uma das vertentes aí do WCPT, da Organização Mundial de Fisioterapia, mas que no Brasil tem um entrave, em vários outros países tem um entrave importante por conta da profissão de medicina veterinária, tá? No Brasil existe um expoente que se chama Tiago Vilela. Ele é sócio da SONAF, da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. O Tiago ele era o ministrante oficial dos cursos do Kenzo Case no Brasil, era ele quem trazia o Kenzo Case, era ele quem ministrava, tá? E ele escreveu esse primeiro livro aqui, com coautoria com Kenzo Case e com Elton Matias. Só que, com o passar do tempo, o Tiago ele fez mestrado e doutorado na área e começou a perceber que havia algumas incongruências, algumas falhas no método, no raciocínio, na forma de aplicação, no recurso em si, enfim. E ele passou a não mais representar esse tipo de recurso. E ele evoluiu isso anos posteriores e publicou um segundo livro que se chama Raciocínio Clínico em Bandagens Terapêuticas, em parceria com outro sócio da SONAF, que é o Gustavo Portela, lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Ele continua militando no uso das bandagens, mas numa vertente um pouco mais pragmática hoje em dia. Bom, para começar a nossa conversa, é bom que vocês se familiarizem com as nomenclaturas, tá? Então, para utilizar isso mais ou menos igual no mundo todo, se chama de pré-taping ou wrap, que é uma forma de taping que é colocada para separar o taping propriamente dito da pele, com pessoas que têm muita sensibilidade, ou algumas aplicações que exigem um uso mais prolongado, ou aplicações que exigem uma pressão muito forte, com muito recolhimento e tensionamento da pele. É interessante utilizar esse pré-taping, tá? Outro nome muito utilizado é a bandagem elástica, né? E aqui dentro nós temos qualquer bandagem que tenha elasticidade, seja unidirecional ou multidirecional. E as bandagens conhecidas como bandagem rígida, que é uma fabricação própria, mas também tem o esparadrapo, né? Muito utilizado o esparadrapo de farmácia, com muito no mercado, também como bandagem rígida. E por último, tem uma terminologia aqui que é o taping pré-cut, que são aqueles pré-moldados, pré-cortados. Tá? Nos Estados Unidos, você vai na farmácia e compra lá um taping para tornozelo, tamanho PMG. Então ele já vem prontinho lá com o manual de aplicação para a própria pessoa colocar. Aqui no Brasil a gente encontra hoje com mais facilidade, mas não é tão popularizado como nos Estados Unidos. O pré-tape é isso aqui. Tá? Ele parece uma esponjinha bem translúcida e depois da aplicação a maioria deles é na cor de pele e ele serve basicamente para ou não depilar o paciente, né, quando você não quer fazer a tricotomia, ou nas outras aplicações que eu já mencionei anteriormente. Aqui nós temos dois exemplos de bandagens elásticas. Aqui nós temos as bandagens coloridas, que geralmente não tem diferença de tensão entre as cores, é apenas estético, mas que geralmente elas têm tensão na vertical e não tem tensão nenhuma no plano transversal. Tá? Então ela é rígida nesse sentido, mas ela é elástica no sentido vertical. Tá? Já aqui do lado vocês estão vendo outro tipo de bandagem, que é a Dynamic Taping, que ela tem elasticidade em várias direções. Tá? Ela tanto estica para os lados quanto estica na vertical. Aqui agora vocês estão vendo dois exemplos de bandagem rígida, o tape rígido é a mesma coisa. Essa aqui na cor da pele é um exemplo da Johnson, a Miller também é outra que fabrica, e geralmente ou é na cor branca ou é na cor de pele. E aqui do lado o bom e velho esparadrapo
comum, vendido em farmácia, tá? De várias marcas e uma diferença de preço absurda, né? Então ele é o que ajuda a utilização em larga escala desse recurso. E aqui os exemplos que existem do taping pré-cut, né? Aquele pré-moldado já. Então você vê aqui que a Kinesio ela já fabrica para pescoço, para ombro, para punho, para as costas, para joelho, para o pé, tá certo? E já tem aplicação, geralmente tem o tamanho PMG e vem um manual de aplicação para o usuário auto-aplicar, tá? O Ironman, que é uma marca própria em parceria com Strange Tape, também tem os seus próprios. A All Greens é uma rede de farmácia mega lá nos Estados Unidos. Eles também têm várias lá em parceria com a Kinesiology Tape, tá? Bom, basicamente o uso das bandagens serve para ajudar o fisioterapeuta a atingir o seu objetivo terapêutico. Então, às vezes, naquele caso clínico, aquele atleta, nós queremos reduzir a amplitude de movimento, restringir a amplitude de movimento. Às vezes, nós queremos imobilizar completamente a articulação, porque tem um trauma recente, porque tem um processo inflamatório muito agudo em atividade, tá? Às vezes porque tem uma instabilidade grave, tem uma ruptura capsular, ruptura ligamentar, e nós precisamos imobilizar momentaneamente aquela articulação. Outras vezes o objetivo é restringir o movimento naquela articulação em um dos planos de movimento. Então, de repente, aqui no tornozelo eu posso liberar o movimento no plano sagital, flexão plantar e dorsiflexão, e posso bloquear o movimento no plano oblíquo de inversão e eversão. Tá? Às vezes o que eu quero é restringir apenas um movimento dentro daquele plano. Então eu não quero que ele faça a inversão, mas a eversão eu deixo livre. Então a bandagem nos permite fazer isso. É diferente de colocar um brace, que o brace ele vai bloquear tudo. Né? Hoje em dia existem alguns braces articulados que têm um pouco mais de função, mais sofisticados, que permitem fazer essas restrições só de um plano de movimento ou só de uma direção de movimento. Mas por via de regra, você geralmente mobiliza tudo. Tá? E com as bandagens nós conseguimos fazer isso de acordo com a nossa aplicação. Imobilizar tudo, imobilizar só um plano de movimento, ou imobilizar apenas, restringir apenas uma direção de movimento. Tá? Então, isso vai depender de qual é o objetivo terapêutico. Lembrando que o recurso é apenas um auxiliar, ele é apenas um complemento aqui no plano de tratamento. Então, vocês estão vendo aqui um exemplo de aplicação em que tem uma pequena restrição para flexão plantar e para dorsiflexão, mas só que para supinação e pronação está fortemente restrito, quer dizer, o movimento no plano sagital está liberado, mas o movimento aqui no plano lateral está restrito. Esse é o exemplo do que eu acabei de explicar para vocês. Bom, os fatores que influenciam a aderência da bandagem na pele, eles, em geral, estão relacionados primeiro, a qualidade da cola. Tá? Então, geralmente as bandagens elásticas têm uma cola que é termossensível e, portanto, depois da aplicação nós fazemos uma fricção, a gente esfrega forte para gerar calor e isso ativar a cola. Mas se o atleta ele transpira muito ou tem uma pele muito oleosa, isso pode atrapalhar a eficiência da cola em aderir. Poeira e sujeira, então alguns esportes eles têm contato com grama, com terra, com barro, com chuva. Então tudo isso pode causar sujeira, poeira, lama e acabar atrapalhando essa aderência. Hipersensibilidade, né? Então a pessoa que tem uma vermelhidão ou tem coceira demais na pele, acaba mexendo e a aderência não fica tão boa. Irritação mecânica e irritação química. Tudo isso tem a ver com alergia, processos alérgicos. Tá? Então,
primeiro procedimento aqui para ter uma boa aderência e evitar hipersensibilidade local é limpar o local onde vai ser aplicada a bandagem, né? Isso geralmente é feito com um algodão, com álcool, tá? Para fazer a asepsia e a higiene do local. Regras básicas para a aplicação da bandagem. Então vejam que não é uma coisa indiscriminada. Essa é uma das críticas que o Thiago Vilela fazia e por isso que ele bate muito forte na tecla de que é preciso ter um raciocínio clínico desenvolvido antes de aplicar o recurso, que é apenas a parte final do processo e, digamos, mais simplória, né? Então, diagnosticar qual é o problema, tem indicação, qual é o objetivo, posicionar o paciente corretamente, escolher o melhor material que vai ser utilizado, se vai ser elástico, se vai ser rígido, se vai ter o pré-tape antes ou se não vai ser preciso, qual é o melhor corte, recorte que você vai fazer para aquilo, posição articular, então posicionar o paciente e posicionar a articulação em que vai ser aplicada, orientar o paciente a fazer a retirada do material, por quanto tempo ele vai ficar com aquele recurso. Então, todos esses critérios devem ser levados em considerações na hora de realizar o procedimento. Bem, para facilitar a comunicação entre os aplicadores, entre os fisioterapeutas que usam o recurso, foram desenvolvidas algumas nomenclaturas, tá? Então, essa primeira foto que vocês estão vendo aqui são as âncoras, âncora proximal e âncora distal, ou tira de ancoragem proximal e distal. Elas são colocadas sem tensão e sem pressão. É apenas para servir como pontos de fixação para a zona terapêutica, que no caso aqui seria as voltas básicas. Nas bandagens rígidas seriam as voltas básicas, que ela fixa numa âncora e ela é colocada até a próxima âncora, que é o próximo ponto de fixação. As tiras em que se coloca, elas é que geralmente determinam o objetivo real daquela aplicação da bandagem. Então, ela pode servir para orientar o movimento a ser realizado ou restringir o movimento que vai ser bloqueado, né? A direção depende geralmente dessas tiras, que geralmente elas são posicionadas com um pouco mais de pressão, com um pouco mais de tensão, tá? Então, o material que se utiliza, ele tem de todos os tipos, tá? Nós temos bandagem, rolos caríssimos, kits com tesoura que é feita com metal importado, caro. Tem rolo também com 100% de algodão egípcio, com cola não sei das quantas. E tem o material Xing Ling lá também que serve. O que é que muda? Muda a irritabilidade, que um tem mais efeito do que o outro, muda a durabilidade, uma cola dura 3, 4 dias, o outro não aguenta nem no primeiro tempo da partida, no segundo tempo tem que trocar. Então é mais nesse sentido. Aqui vocês estão vendo material, né? Então tem tesoura para recorte, tem uma tinta aqui chamada tintura de benjoim, tem um removedor de taping, tem esparadrapo na cor da pele, hipoalérgico, tem todos os tipos aqui. Tá? Tem spray para facilitar a aderência, né? A cola. Tá? Vocês estão vendo outros modelos de tesoura com angulação diferente, uma reta, outras mais anguladas, um cortador de bandagem rápida aqui para fazer de fora a fora no caso de trauma agudo, com edema ou com fratura, que você precisa retirar aquela bandagem. Aqui tem um apoio, que é um apoio para o membro, geralmente a gente usa isso para tornozelo, coloca o calcanhar para expor melhor o tornozelo e pé para a aplicação da bandagem. A empresa Müller, ela fabrica esse removedor e esse spray pré-tape. Um é para aumentar a aderência e o outro é para remover o tape com mais facilidade, tá? Quando não usa isso, a gente orienta o paciente a tomar banho, né? Molhar bastante a região, muito molhado, muito umedecido, às vezes passar sabonete para ir retirando aquele poder de adesão da cola
e na hora que remover, fazer isso vagarosamente para não correr risco de ter uma queimadura na hora de tirar. E o grande diferencial, sem dúvida nenhuma, é que com a bandagem você consegue manter o paciente com descarga de peso corporal, você consegue manter ele ativo em determinados movimentos. Isso acelera o processo de recuperação em comparação a um imobilizador tradicional, a um gesso, por exemplo, que vai bloquear todos os movimentos e vai dificultar o processo de recuperação, sem falar nos efeitos deletérios que nós já sabemos da imobilização prolongada. Por fim, existem também o que nós chamamos de tiras de revestimento. Então, depois de colocar o pre-tape, de colocar as âncoras, de fazer as tiras de envolvimento, colocar as tiras de direção e de restrição, no final a gente fecha com tiras de revestimento para evitar que se descole as tiras principais, que são aquelas que dão direção e restrição e função da bandagem. Bom, na hora de tomar banho, na hora de molhar aquela bandagem, geralmente nós fazemos duas coisas. Ou a gente envolve isso numa bolsa plástica, ou então a gente passa filme plástico para proteger aquela região. Igual como é feito com tatuagem, né? Você enrola e protege aquele segmento no filme plástico para evitar o contato direto com a água, que vai perder o poder de aderência da cola. Algumas complicações. Então, a bandagem ela pode causar dor, né? Então, se ela for colocada com muita pressão, com muita tensão, pode causar dor naquela região, pode aprisionar o fluxo sanguíneo, pode causar uma restrição de fluxo sanguíneo, causando cianose. Então, se colocar a tira muito apertada, você vai começar a perceber os dedos do pé, da mão, do segmento mais roxo, e aí isso é uma característica que deve ser resolvida tirando a bandagem imediatamente. O tema de bandagens, kinesiotape, etc., ele ficou muito polêmico alguns anos atrás por conta dos estudos publicados pelo grupo do Leonardo Costa, lá de São Paulo, tá? Então, ele começou a desenvolver uma série de estudos sobre kinesiotape, voltados principalmente para dor lombar, dor de coluna, na área ortopédica, tá? E começou a mostrar que o kinesiotape não era melhor do que placebo, tá? E não era melhor do que micropore, e não era melhor do que ultrassom desligado, e muitas outras coisas, tá? Então você veja aqui o preço do micropore, R$17,90, comparado ao Kinesitex Gold, que era o top lá da Kinesiotape, de R$79,90. Então, vários estudos mostraram essa incongruência e isso causou uma celeuma, isso causou uma confusão, tá? E, enfim, hoje a literatura atual ela mostra para gente que na área de fisioterapia esportiva existem algumas aplicações, sim, com boa evidência científica, encorajando a utilização na prática clínica. Na área de ortopedia é que esse uso ele é um pouco mais restrito, tá? Que é onde foi mais pesquisada, por incrível que pareça. Esse outro estudo aqui mudou inclusive até a minha prática clínica, porque eu usava bastante essa aplicação de kinesiotape em tentáculos de polvo em atletas, em pacientes com entorse de tornozelo agudo, que tinha edema ali naquela região perimaleolar. Então já usei muito esse tipo de aplicação. E esse estudo aqui, feito por brasileiros lá na Austrália, mostraram que essa aplicação comparada a um placebo, que é o próprio kinesiotape, só que aplicado inteiro na crista do osso da tíbia, é a mesma coisa. Eles analisaram com volumetria e com perimetria em 8 e não teve diferença. Tá? Então, isso realmente mudou aí minha forma de conduzir essa utilização desse recurso. E a partir de agora, eu vou mostrar para vocês alguns slides com alguns procedimentos de prática que nós iríamos treinar
no laboratório, entre os colegas, mas que, como eu expliquei no início da aula, vocês vão fazer isso com algum familiar, com algum parente, com algum amigo que mora junto com vocês aí, tá? Os vídeos são demonstrativos, eu vou explicar mais ou menos a utilização, mas vocês vão ter a oportunidade de clicar no vídeo e assistir quantas vezes quiserem, tá? Então, o primeiro aqui é para entorse de falange, entorse dos dedos, tá? É muito usado, é uma das bandagens mais utilizadas. Aqui está o link do canal com a demonstração para a aplicação. Você pode só clicar aqui nesse ícone do YouTube que ele já vai direcionar vocês para a página com o vídeo demonstrando essa aplicação. Basicamente, se coloca uma âncora na falange intermédia, uma âncora na falange proximal, e aí se faz um X de um lado para o outro, de um lado para o outro. O que você quer converter? Esse outro aqui é para entorse do polegar, tá? Geralmente se faz uma âncora aqui no punho, tá? E se passa as fitas adesivas de um lado dessa âncora do punho, fazendo a volta em torno da base do polegar e voltando para a âncora no punho. Tá? Então ela sai de uma região da âncora, dá a volta no polegar e volta para outra região. Faz isso várias vezes e depois fecha a âncora do polegar. Aqui é para atletas de vôlei, handebol, principalmente, que sofrem luxação de ombro, né? Em lutas também pode acontecer bastante isso, com a âncora colocada aqui da espinha da escápula até um pouco abaixo da clavícula, e depois outra âncora colocada imediatamente abaixo da tuberosidade deltoide do húmero, tá? E as âncoras de fixação são colocadas desse ponto C, desse ponto em C aqui do ombro, para essa outra âncora colocada aqui no braço. Então, de acordo com a luxação, de acordo com a direção da instabilidade, se aplica essa bandagem rígida. Aqui é para estabilização de escápula, para fazer a função desse bracing 8, tá? Principalmente em luxação acromioclavicular. Muito simples a aplicação, geralmente é em abaixamento da clavícula, tá? Estabiliza isso no peitoral e lá na escápula atrás. Outra utilizada é a bandagem para tendões, para tendinopatias. É uma controvérsia enorme sobre a efetividade desse recurso, mas basicamente existem dois tipos de aplicação. Um tipo de aplicação que é parecido com esse aqui que o brace faz, que ele aperta o tendão num ponto diferente do ponto de dor. Então, se o ponto de dor é próximo à inserção, você coloca o brace um pouco mais distante no meio do corpo do tendão para mudar o ponto de sobrecarga no tendão. E essa outra forma de aplicação, que é a que vocês vão ver no vídeo, que ela possui o recolhimento do tecido. Então, aqui nesse exemplo, epicondilite lateral é por conta dos extensores de dedos. Então, na aplicação, se posiciona a âncora inicial no epicôndilo lateral e aí o fisioterapeuta ele aproxima o tecido, ou seja, ele aproxima os extensores e faz a aplicação com os extensores aproximados, para reduzir aquela tensão dos tecidos. Tá? Então, tem essas duas formas de aplicação. Quando muda o ponto de aplicação de força, de sobrecarga, ou com o relaxamento, retração ou aproximação dos tecidos do tendão. Tá? O glide patelar é utilizado bastante em casos de luxação lateral da patela. Então é feita uma fixação da patela para tentar centralizar e evitar que ela faça essa luxação. Isso geralmente é feito em pacientes com displasia do côndilo lateral
do fêmur. Isso é feito também com ruptura do paciente que tem ruptura do retináculo medial da patela. Enfim, são alguns exemplos de aplicação. Esse é para paciente que teve entorse de tornozelo. Durante o processo de reabilitação, a gente sabe que a fíbula ela desce e vai para frente. E aí no processo de mobilização articular, de Mulligan, isso aqui também é conhecido como tape de Mulligan para tornozelo, nós fazemos a aplicação da bandagem posicionando o pé em dorsoflexão e aplicando uma força de deslizamento para cima e para trás, tá? Para reposicionar, entre aspas, a posição do maléolo lateral. Tá? Isso evita a tensão dos ligamentos laterais que foram machucados, lesionados durante a lesão. Isso evita também choque ósseo entre o talos e a articulação na hora dos movimentos, principalmente de eversão. Tá? O vídeo vai demonstrar a aplicação bem simples desse recurso. E por fim, uma das bandagens mais utilizadas aqui no Brasil é a bota, né? Botinha de enfaixamento que faz uma tornozeleira nos atletas. Tá? A gente coloca uma âncora aqui no médio pé, uma âncora aqui na perna do paciente e vai colocando as fitas, dando tensão para o movimento que quer se restringir. Na maioria dos casos, a gente posiciona o pé do paciente em eversão e coloca essa bandagem do lado tibial para o lado fibular para evitar a amplitude de inversão. Tá? No vídeo vai explicar para vocês isso com mais propriedade. Tá bom? Eu vou deixar um fórum lá no ambiente virtual de aprendizagem para vocês postarem as dúvidas de vocês, mas com certeza vocês vão ter mais dúvidas quando assistirem essa videoaula e começarem a praticar. Então, compre um esparadrapo na farmácia, compre uma tesoura, comece a fazer essas aplicações, das mais simples, de mão, de tornozelo, vai vendo, ganhando habilidade para cortar, ganhando habilidade para medir o tamanho do taping. Às vezes a gente corta um pedaço muito grande, um pedaço muito pequeno. A forma de pressionar, o quanto de pressão, o quanto de tensão você coloca, vai ganhando essa habilidade, tá bom? E depois coloca as dúvidas aí pra gente no fórum, os monitores, e eu estaremos aqui agrupando as principais dúvidas, as principais perguntas, para depois responder em conjunto para todos, tá bom? Valeu, até a próxima aula.